paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Turma de diáconos e diaconisas, nós estamos aqui agora para falar do nosso último livro, nossa última aula, que é o livro de Deuteronômio, que faz parte da lei do Pentateuco, que nós estamos abrindo, é o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Que significa ali que é a Torá para os judeus, ou o conjunto da lei, e Pentateuco, mais conhecido popularmente entre nós por causa de ser 5, Essa palavra Deuteronômio também, que é o livro que nós vamos estudar, que é o último, Deuto, que significa lei, nômio, que significa repetição, ou seja, na verdade, Deuteronômio é uma repetição da lei. Aqui, Deus ele instrui a Moisés, como ele instruiu lá no monte Sinai, quando ele já deu os 10 mandamentos e, consequentemente, Deus foi revelando a lei. Agora, para Deuteronômio, Deus vem fazendo uma repetição, fazendo uma relembração aqui para eles dessa lei, a lei de Deus. E aqui tem algumas particularidades nesse livro, do qual nós vamos ver que Deus, além de fazer repetições, ele faz algumas promessas, e umas promessas que chegam a se cumprir agora na nossa era, na era cristã. E nós vamos ver que no capítulo 18, Deus faz várias proibições, entre elas sobre a mistura com os povos das terras, com as práticas que eles tinham, principalmente na questão religiosa, idólatra, do qual eles viviam. Também prática de consulta de mortos, de consultas de pessoas que já partiram, já morreram. Ali Deus faz uma proibição veemente sobre os prognosticadores, feitiçarias, tudo isso que é uma obra da carne, como é descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 19, fala que feitiçarias, ou seja, isso é um produto, na verdade, carnal. É um anseio da carnalidade pecaminosa do homem, de ficar ali, de ater com coisas que na verdade são proibições a Deus. E no mesmo capítulo 18, a partir do versículo 15 até o 22, ele faz a promessa de um libertador superior a ele, semelhante, mas superior a ele, do qual viria para libertar o povo dos seus pecados. E ali é uma profecia direta ao Messias, a Jesus, do qual nós estamos vivendo então essa profecia. Então o livro de Deuteronômio também vai falar sobre a morte de Moisés lá no final, no capítulo 34, antes da sua morte, no capítulo 32, 33, fala da sucessão de Moisés ali para Josué, como que Deus o separou, o escolheu, e quais as instruções que Moisés deu para Josué, e também a ordem de Deus para Moisés subir ali no monte, avistar a terra, e que ali ele poderia ficar, que Deus iria recolher ele ali para a eternidade. E então esse livro tem toda essa particularidade que nós vamos ver. E sobre a questão da lei, isso é uma questão do amor de Deus. Deus ele estava provando o seu amor para ali aquele povo, o povo de Israel, mostrando para eles que quando Deus estava repetindo a lei, relembrando, fazendo que eles recapitulassem, na verdade é um ato de amor de Deus. É um ato da justiça de Deus e um ato de amor de Deus para que o povo pudesse inculcar. E ali no Deuteronômio fala que todos os filhos, os pais, deveriam inculcar isso, escrever ali filetes nos portais, pôr ali algumas coisas, até mesmo se for necessário, como no pescoço, indo pelo caminho, voltando, ensinando o filho ao que passou-se o tempo. E isso foi algo tão real na vida dos judeus, que um menino de 6 anos de idade, quando ele já entrava na escola, e já na época das sinagogas, até os 13 anos de idade, ele já conhecia toda a Torá, todo o Pentateuco. Ele já tinha total conhecimento, e ali com 12 anos de idade ele já era levado junto aos doutores da lei, e dependendo da sua desenvoltura ele ia ser chamado já para ser preparado para ser um rabino, um professor.
Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ele foi instruído ali nos pés de Gamaliel, exatamente na cidade de Jerusalém, né, onde ficava todo o centro religioso do mundo da época. Mas voltando aqui para Deuteronômio, nós vamos ver que Jesus também ele usou muito esse livro. É um dos livros que Jesus mais usa, principalmente bem no início do seu ministério. Jesus usa muito ali as palavras de Deuteronômio, e principalmente para vencer o diabo, lá no capítulo 4 de Mateus. Quando Jesus é levado para ser tentado pelo diabo, as palavras que Jesus usa ali para vencer o diabo, Jesus não faz nenhuma obra miraculosa ali, como o diabo propôs para ele, né? Faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, de primeira mão, fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver que isso está registrado aqui em Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 3, onde vai falar ali, Deus falando para o povo que nem só de pão viverá o homem, e exatamente a palavra que Jesus usou. Jesus ele faz esse uso dessa palavra para vencer o diabo, quando o diabo tentou. E também lá no capítulo 16, Jesus usa novamente, fala, não atentarás o Senhor teu Deus, que também é outra palavra registrada aqui em Deuteronômio. Não terás outro Deus além de ti, adorarás somente a Deus. Quando Jesus falou para Satanás que ele fez a proposta de Jesus adorar, ele falou, somente a Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, também registrado no capítulo 5 de Deuteronômio. Ou seja, Jesus usou as palavras aqui dessa segunda lei de Deuteronômio exatamente para vencer o diabo. Então, esse é um ato de amor de Deus, é um livro que Jesus usou, é um livro do qual Jesus usou e venceu o diabo pela palavra, e que nós devemos guardar muito no nosso coração. Primeiro, também uma recomendação de Deuteronômio vem muito luzente na nossa vida, é de não ter outros deuses, não ter outro ídolo. E muitas vezes o que pode estar tornando ídolo na nossa vida, ou na minha vida, na sua vida. E se alguma coisa está se tornando ídolo, está nos afastando de Deus, isso se torna, consequentemente, um ídolo, um Deus, mesmo muitas vezes sem a nossa percepção, que nós pensamos hoje no mundo ocidental que fala de ídolo, é somente alguém que chega diante de uma imagem para adorar. E às vezes algo, coisas, pode se tornar ídolos. E isso pode estar bem vigente na nossa vida e trazendo consequências graves na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a família, exatamente porque coisas que tiram ali o lugar de Deus na nossa vida. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não deixarmos que a palavra de Deus, principalmente agora aqui em Deuteronômio, ela se torna apenas uma palavra de instrução, como de instrução apenas de estudo, mas é que ela vem se tornar mudança de vida. Esse foi o projeto de Jesus sempre quando ele pregou, para que aquela palavra que ele falasse não apenas fossem ali escutada, mas ouvida. Por isso que Jesus ele usa aquele estribilho ali quando ele manda João escrever aquelas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nós devemos ler aqui Deuteronômio e verdadeiramente ter essa percepção de ouvir. Aqui também no livro de Deuteronômio, algumas particularidades que nós vamos ver. É o discurso de Moisés, de que Deus espera de Israel, qual que é o que Deus manda Israel fazer. O povo já estava prestes a entrar na terra prometida, e aqui no livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 4 até o capítulo 26, ali Deus sempre vai dando instrução do qual que é o, vamos dizer assim, que Deus espera do povo. Espera exatamente essa entrega, essa resignação, essa obediência,
para que eles entrassem naquela terra. A terra era cheia de pecado, o mundo está jaz do maligno, quando diz a Bíblia, e eles iam entrar naquela terra cheia de ídolos, cheia de idolatrias, cheia de prostituição, cheios de homicídio, de sangue, de violência, e eles iam mudar a história daquele contexto, porque era um povo agora instruído por Deus. E Deus dá muita instrução, como ele vem dando toda a lei, a questão sobre a ecologia, a questão agrária, sobre os plantios, sobre como tratar o estrangeiro, como tratar alguém que está passando fome, como ser ali, pôr no lugar das pessoas, quando alguém estiver sofrendo, quando um animal fizesse alguma coisa, como que nós deveríamos proceder. Foi construído também a cidade de refúgio, exatamente para alguém que cometesse algum crime que não fosse intencional, mas que fosse para ali e que ficasse guardado. Então Deus deu muitas recomendações para o seu povo, e agora essas recomendações Deus estava colocando no coração das pessoas. Esse era o projeto de Deus, que essas palavras deles agora ficassem postas no coração, não apenas ali nos seus ouvidos e na sua mente, mas no coração, no sentido de guardar, de estar. E ali também passa toda a instrução que o qual Josué ele ia ter agora por essa nova liderança. Josué ia tomar essa liderança do qual Moisés conduziu esse povo durante 40 anos e conduziu ali debaixo do poder de Deus, da autoridade que Deus deu para ele, e agora ia ser transferido para Josué. E nós vemos a instrução que o próprio Moisés ele dá para Josué, o encorajamento que ele dá, ou seja, o líder mesmo que ele formou, nos instrui então a formar discípulos, aprendizes. A palavra discípulo significa aprendiz. Quando Jesus então junta os seus 12 discípulos, seus 12 aprendizes para aprender com ele. Josué aprendeu com Moisés. Foi um grande líder, alguém que realmente levou consigo o aprendizado e o testemunho de Moisés. E principalmente aquilo que Moisés tinha, que fazia toda a diferença, o que Deus também para ele, vai do que eu sou contigo. Esse é o todo diferencial da nossa vida, quando Deus está conosco, né? Que é uma promessa ali do Messias, que é o Emmanuel, né? Como Jesus, Deus conosco. Se Ele estiver conosco, nós podemos ter certeza da vitória. Independente das circunstâncias da nossa vida, nós somos vitoriosos. Vitória no contexto do povo de Deus não é só questão de alguma coisa material ou física. Eram vitoriosos. Moisés foi um vitorioso ali. E a história de Moisés, ela nos chama a atenção no livro de Deuteronômio, porque ele faz ali no capítulo 3, 3 pedidos para Deus, para que Deus permita ele entrar na terra prometida, e Deus não permite. E muitas vezes nós ficamos achando assim, parece até que foi uma injustiça da parte de Deus, né, que Moisés conduziu esse povo durante 40 anos e foi fiel. O próprio Deus fala, é fiel em toda a minha casa. O meu servo Moisés escreveu todo o Pentateuco, né, na inspiração do Espírito Santo. E ele faz esse pedido para entrar na terra, que ele conduziu esse povo até ali, né, vamos dizer assim, na beira da entrada. E Deus fala não para ele, manda ele subir no monte, e no monte ele avistar a terra, e dali mesmo ele morreria. E parece que a gente vai olhando, parece que tem uma certa injustiça, né? E a Bíblia vai dizer que Deus é justo em todos os seus caminhos, e que os planos de Deus são melhores e maiores do que o nosso, que na verdade o são. A história de Moisés não acaba ali, na morte dele no monte, quando ele avista a terra, quando ele sobe para avistar, quando Deus diz não para ele. Às vezes Deus diz não, né? O não de Deus também é resposta, nós devemos entender isso, que o não de Deus também é resposta. Mas a história de Moisés não acaba ali. Quando nós vamos ver que os planos de Deus são maiores do que os nossos, os propósitos de Deus são mais sublimes do que o nosso, Moisés, no livro de Deuteronômio, nós vamos ver 2 pedidos que ele fez para Deus, e que vocês conhecem bem.
um primeiro pedido, quando ele pediu para ver a glória de Deus, Deus falou que ele não podia ver, que ele ia passar atrás de uma rocha, pelas costas, de uma maneira muito rápida, porque se o homem, né, um homem pecador, ver a glória de Deus, certamente ele morreria, e passou naquele relance muito rápido. E o segundo pedido foi o pedido de entrar na terra prometida. Um praticamente ele não deu nem para ver direito, e o outro ele recebeu um não de Deus e logo ele morreu. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Quando nós vamos ver que a história de Moisés, então, ela não acaba aqui, nós vamos lá para o capítulo 17 de Mateus. Jesus ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe no monte chamado Monte da Transfiguração. Ali Jesus, ele, vamos dizer assim, ele se transforma, né, em Deus, se revela como Deus. E aparece 2 personagens conversando com Jesus ali, Elias e Moisés. Jesus ele estava dentro da terra prometida. Moisés ele aparece agora com os pés dentro da terra prometida que um dia ele tinha pedido para entrar. Moisés está de frente da gloriosa, porque fala da transfiguração de Jesus como Deus, como Senhor absoluto de todo o universo, de tudo que é visível e invisível, o Criador de todas as coisas. Aquele pedido de ver a glória, ele estava de frente a frente. E a Bíblia diz que Jesus conversava com Elias e com Moisés. Então os planos de Deus, para mim e para você, eles são melhores e maiores. E Moisés, então, ele teve a sua oração, depois de milênios que ele orou, respondida. Por isso que a Bíblia nos informa a oração de um justo. Ela pode muito em seus efeitos. Nós podemos crer que quando Deus fala não, é para o nosso melhor, e os planos dele é muito além. Ele estava de frente à glória de Deus, absoluta, que toda a glória de Deus ali em Cristo Jesus. E ele estava dentro da terra prometida. Então nós vamos ver que os planos de Deus sempre na minha vida, na sua é melhor, e o livro de Deuteronômio ali nos dá tudo isso. E o livro acaba exatamente relatando a morte de Moisés. Provavelmente quem continua esses escritos é o Josué, né? Provavelmente Josué ele acaba de fazer esses escritos ali sobre a morte e o que interou, e exatamente essa segunda lei para ficar no coração do povo, para ficar no coração das pessoas. E que nós possamos ler esse livro, meditar nele, nessas palavras, e trazer para a nossa vida as recomendações, o ensino de Deus para a nossa vida. O livro do Deuteronômio. Então, Deus te abençoe, fica com Deus, e aqui está terminando a nossa aula para o turno de diácono, e a sexta-feira, creio que as nossas provas já estar disponível para que vocês estudem, né, e façam. Deus abençoe ricamente a vida de vocês.